Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda e hoje vamos fazer uma atualização sobre o case do RBRP11, o RBR Properties, né? A gente já fez um vídeo desse ativo aqui no canal há mais ou menos um mês atrás, né? Falando sobre a situação difícil, né, que ele estava se encontrando com as perspectivas da renda dele estarem, da distribuição de rendimentos caírem bastante, né, com o fim da RMG do edifício River One, que é um ativo que tem uma concentração muito grande na carteira dele. A gente, naquele vídeo, abordou os erros da gestão em relação a isso e a essa estratégia que não se provou correta da compra desse ativo aí com uma concentração da carteira muito grande, né? Que não se provou correta, né, ao longo do tempo, porque a passada RMG não houve uma alocação substancial do ativo. O ativo hoje encontra-se com quase 94% de vacância e que isso ia acarretar uma iminente queda da renda distribuída do fundo, que estava sendo distribuída ali na faixa dos seus R$ 45 aqui, ó, 45 centavos, e de fato essa queda dessa renda se concretizou. Estamos aqui desde novembro recebendo na casa dos 28, 27 centavos em dezembro e agora em janeiro novamente 27 centavos, tá? Por consequência disso, obviamente, que o fundo ele saiu aqui de um patamar essa queda de renda que aconteceu em outubro. Vamos pegar aqui de outubro. Saiu aqui de um patamar aqui em outubro de R$ 58,00 e o fundo vem caindo aqui quase 20%, né? Ele hoje está sendo negociado a R$ 47,87, próximo da sua mínima histórica, que é 47,58. Um dividend yield aqui de 10,24, mas esse dividend yield dele é mentiroso, porque ele conta com os dividendos, os rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses, e a gente sabe que esse patamar de distribuição aqui ele não vai voltar tão cedo por conta da questão da vacância desse imóvel que é o River One. Maravilha? Então, quando a gente olha aqui para o rendimento atual, ele está distribuindo aqui 0,56% ao mês. Isso aqui vai dar mais ou menos uns 6,5% ao ano, 6,5%, 7% ao ano, tá? Que é um rendimento bastante baixo para o cenário que a gente vive aí de Selic de 13,75%. Ele está contando com hoje com um desconto sobre seu valor patrimonial de 31%, né? Um desconto bem alto. Basicamente, você comprando esse imóvel hoje, você está levando quase o River One de graça, né? Então tem esse potencial de que quando a gestão conseguir acertar a alocação desse imóvel, conseguir fazer uma venda parcial da sua participação nesse imóvel, você vai surfar um ganho de capital aqui bastante relevante. Esse rendimento aqui pode sair desse 0,27 aqui para algo mais próximo de 0,40, de 0,35, depende de quanto conseguir alugar, né, e do período de carência. E provavelmente essa cotação vai dar uma disparada, tá? Hoje esse é um ativo muito mais para um ganho tático de ganho de capital, né? Se você acreditar que esse momento está perto de acontecer, do que realmente falar que é um bom ativo gerador de renda, porque a renda que ele gera hoje em dia ela é baixa, tá? Eu no outro vídeo havia dito que abaixo dos R$ 50 começava a ficar interessante essa tese, né? E a gente está nesse momento abaixo dos R$ 50. Mas lá no outro vídeo, a NTNB 35, que é a nossa referência de taxa livre de risco para investimentos em fundos imobiliários, como eu já expliquei diversas vezes aqui para vocês, ela não estava num patamar tão alto como hoje. Hoje ela está na casa de 6,2 por aí, e naquela época ela estava mais ali por volta de 5,5. Então, na realidade, hoje ainda não está muito bom, na minha opinião, esse patamar de investimento, né? Eu acho que o fundo, para se tornar mais atrativo para uma estratégia de longo prazo, deveria cair um pouquinho mais. Pode ser que ele não caia,
mas fato é que se ele anunciar algum tipo de movimentação lá no River One, ele vai subir rápido, tá? Então ele está muito amassado, né, no valor patrimonial, como a gente pode ver. Pode ser um bom play para sua carteira aí, para obter um ganho de capital nesse cenário que ele se encontra. E ele vem distribuindo aqui algo em torno de 7% ao ano, que está ali mais ou menos em linha com a NTNB de longo prazo, NTNB 35, se você olhar lá, e ainda tem um benefício fiscal de ser isento de imposto de renda. Então, assim, para quem gosta desse tipo de estratégia, pode ser que vale a pena prestar atenção aqui nesse vídeo, tá? A gestão trouxe algumas informações que ela não vinha trazendo no seu relatório gerencial, que mostram que talvez exista uma luz no fim do túnel ali, porque ela passa a detalhar um pouco melhor as negociações sobre a vacância, tá? É um fundo aqui de grande porte, né? Já está próximo de 1 bi, né, de PL. Tem uma liquidez boa também. O ponto dele, assim, que a gente pode falar que é um ponto positivo, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o XPPR, que eu também já fiz um vídeo no canal. O XPPR tem uma situação muito parecida com a do RBRP, mas lá o cenário é de tragédia por uma única diferença com o RBRP. O XPPR fez a compra desses imóveis e tal, que hoje são abacaxis na carteira, com alavancagem. E o ponto positivo do RBRP é esse, ele não tem alavancagem, ele tem 0 de alavancagem. Se ele tivesse de alavancagem, esse fundo ia estar numa bacia das almas parecida com a do XPPR, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não. Vamos olhar o relatório gerencial, tá? Esse relatório gerencial ele saiu dia 26 de dezembro, é o relatório que a gente tem mais atualizado, ele é sobre o mês de novembro, maravilha. Aqui a gente vê que essa questão aqui de dividendo médio esquece, pelas características que eu já expliquei para vocês, né? A vacância física dele está em torno de 45%. E como eu mostrei para vocês, a gente está com um desconto sobre o valor patrimonial, aqui ó, na casa de 41%, né? Eu tinha de 31%, então na casa de 41%. Então a gente está quase levando toda a vacância de graça aqui. A gente pode fazer essa analogia, né? Toda a vacância financeira e a vacância física de graça, né? A gente está levando 41% de desconto para ter um portfólio com 49% de vacância financeira com 45% de vacância física, tá? Ele é um fundo que ele também investe em ativos logísticos, mas ele faz isso via participação num outro fundo da casa da RBR, que é o RBRL11, tá? Ele tem 29% de participação desse fundo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais lá na frente, tá? Aqui o rendimento foi distribuído em novembro, que foi 27 centavos, tá? Que é o que ele foi repetido em janeiro também, 0,27, que é hoje o rendimento que a gente pode chamar de um rendimento basal, né? Dado essa vacância que tem o fundo. Se nenhum novo inquilino sair dos imóveis, ou se a gente não conseguir nenhuma outra alocação, é de se esperar que esse rendimento se perpetue, até porque esse fundo não tem alavancagem, né? Então você vê que é um retorno, está com um retorno ruim, né? Se a gente não entender essas situações. Aqui ele fala um pouco do cenário para alocações em São Paulo, que vem diminuindo a vacância, a absorção líquida vem aumentando. Vou bater aqui na tecla que eu bato sempre em todos os meus vídeos. Leiam os relatórios gerenciais, os relatórios gerenciais da RBR são interessantes. Essa é a melhor maneira de você se educar, de conhecer o mercado e conhecer o ativo que você deseja encarteirar. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação de compra e venda, a gente tem aqui o nosso cunho totalmente educacional para mostrar para vocês como se faz a análise de um ativo, olhando para o seu relatório gerencial, os principais indicadores. Beleza? Aí aqui ele começa a falar do que é de fato os pepinos da carteira dele, né? A vacância do River One. Ele aqui também coloca o Delta Plaza, que ele tem uma vacânciazinha aqui de, se não me engano, 21%, e o Mário Graneiro, que tem uma vacância de 6%, tá? Ele fala um pouco das negociações. Aqui ele traz uma informação de que o que dificulta geralmente as negociações aqui existe um custo de mudança, né, da empresa, que ela precisa
ela precisa colocar lá as mesas, as cadeiras, os terminais de computador que ela precisa e tudo mais. E a RBR está informando aqui que, olha, ela está inovando e está oferecendo essa modalidade aqui, turnkey, que, que é simplesmente o seguinte, olha, eu te entrego o teu escritório todo pronto para você, você não vai ter esse custo de CAPEX, que é de investimento, de comprar as cadeiras, comprar as mesas, montar tudo, vou entregar tudo montado. Obviamente que eu vou botar isso no preço do aluguel para você. Né? Então, isso seria uma vantagem na hora dessas negociações, porque ele diz aqui que um dos pontos que atravanca um pouco essas negociações são esses custos de mudança. Né? Então, ela fala assim, olha, você não vai ter esse custo de mudança, mas eu vou aumentar um pouquinho o teu aluguel e te entrego tudo pronto. E isso faz sentido para muitas empresas. Falando aqui do dividendo, 0,27, né, que é 51% CDI, horroroso, né? Um dividend yield aqui de 6,44. Isso aqui deve ser sobre a cota base de fechamento de novembro. Sobre a cota atual, deve dar um número aqui próximo de 7, entre 6,5 e 7 aqui já, porque a cota já deu uma caída. Tá? Aqui ele fala um pouco, eu já expliquei isso para vocês no outro vídeo, né, que o RBR tem 3 estratégias, né? A Core tem uma estratégia aqui que ele chama de tática, né, que são os FIIs que ele compra. Tem bem pouco aqui nesse fundo disso, né? Arbitrando FIIs, buscando algumas ineficiências de mercado. E estratégia de desenvolvimento. Tá? Vamos falar aqui da Core. Né? Aqui o relatório começa a mudar um pouco em relação aos relatórios dos meses passados, que começa a trazer um pouco mais de informação para a gente. Tá? Ele tem 10 ativos imobiliários dentro, uma vacância de 49, maior parte da vacância é por conta do River One. Né? No River One que ele começa a trazer boas notícias, que ele fala que está em negociações aqui, abriu já negociações contratuais para locações de áreas aproximadamente uma de 2.100 metros quadrados, outra de 4.200 metros quadrados. Hoje a vacância do River One está por volta de 93%, 94%. Se ele conseguir converter esses dois contratos, ela cai para algo em torno de 60%. Então já é uma mudança de chave. A renda vai aumentar imediatamente? Não, primeiro ela tem que converter esse contrato, né, conseguir passar a fase das tratativas, assinar, de fato, converter esse negócio, e provavelmente vai ser negociado algum tipo de carência que a gente não sabe, né, quando que vai começar a entrar o custo o valor desse aluguel nas receitas do fundo. Tá? Que ele fala estágio inicial de tratativas, já é uma evolução, porque até então era muita procura e pouca tratativa de fato, né? Já solicitaram uma proposta, estão alinhando valores, estudos de implementação. Eles acreditam que essas discussões podem se converter em locação nos próximos meses. Tá? Aqui ele fala que de tratativas de locações também para o restaurante, né, que tem no prédio, e da área de eventos, já evoluíram um pouquinho mais, e já estão para as questões de discussões de contrato. Né? Então isso aqui vai ser, ele já atribui uma probabilidade maior disso aqui ser convertido em breve. Isso é legal porque são tanto o restaurante como a área de eventos podem funcionar quase como lojas âncoras em shopping. Né? Isso pode animar as pessoas a fecharem os contratos de locação lá, falando, opa, aqui já está funcionando um restaurante, tem um restaurante legal, tem uma área de eventos aqui que eu posso utilizar e tudo mais. Que segue trabalhando e tudo mais. O importante que a gente tem em mente também é que o problema da RBR ele é o River One, mas ele tem uma vacânciazinha em outros imóveis que uma vez que são melhores localizados que o River One, e uma vez que ele começa a resolver essas vacâncias, isso já é um bom indicativo de que, olha, o mercado está virando e está indo em direção à tese lá do River One inicial que ele havia exposto. Né? Ele fala aqui do Delta Plaza, né, que teve um retrofit, ele diz que teve um aumento grande de procura, algumas já evoluíram para a fase de negociação, sendo que uma delas evoluiu para uma discussão de minuto. Isso aqui é um bom sinal. Tá? Embora aqui eles não detalhem de quantos metros quadrados a gente está falando aqui de negociação e nem de minuto. Tá? O Delta Plaza é o ativo com a segunda maior vacância da carteira, se não me engano, cerca de 21%. A gente vai checar lá embaixo. O Mário Graneiro, tal, vem buscando, o estoque disponível está acabando, já teve proposta de locação recebida,
e eles acham que vão zerar essa vacância nos próximos meses. Também é um bom sinal. O Mário Graneiro, se não me engano, tem só 6% de vacância. No edifício Castelo Branco, que é no Rio de Janeiro, a gente falou que já assinou uma minuta com uma empresa de coworking, que ele vai fazer um modelo de receita compartilhada, que ele acha que é uma boa alternativa para o mercado do Rio de Janeiro. Né? O mercado de Janeiro, como a gente sabe, é um pouco pior, está sofrendo mais, então ele encontrou essa alternativa que eu acho que é interessante. Né? Ele vai botar lá uma empresa de coworking gerenciando o espaço, né? E ele vai ser uma espécie de sócio desse coworking. Então, o aluguel que ele vai receber vai depender da receita que o coworking obter com essas sublocações de espaço. E aqui ele traz um pouco das imagens dos projetos, das obras e tudo mais. Portfólio logístico, como eu disse, ele faz via o fundo da casa. Eu acho uma solução interessante, porque a gestão é a mesma, tendo da casa. Esse fundo tem bons ativos dentro dele. Se vocês quiserem, eu posso fazer até um vídeo sobre esse fundo. Quem quiser, coloca aqui nos comentários. E é uma alternativa que você tem maior liquidez, né? Você pode sair da posição, você pode rebalancear essa posição com maior rapidez do que quando você tem imóveis físicos diretamente no fundo, né? Ele está com uma distribuição aqui interessante, 0,65, que é um yield de quase 10% ao ano. E o que poderia ser ruim seria a questão da taxa duplicada, né? A gente estaria pagando taxa de administração para ele mesmo administrar a parte de logística, né? Seria taxa sobre taxa, né? Porque depois você ainda tem que pagar a taxa do RP. Mas a RBR já ele abre mão de maneira discricionária, né? Do que seria o equivalente a essa taxa duplicada, né? Então a gente não tem esse problema aqui, tá? Como eu disse, a estratégia tática São FIS ele tem bem pouquinho aqui, então a gente não vai nem comentar. E tem a estratégia de desenvolvimento, né? Que ele tem um projeto aqui de construção de um corporate boutique perto da região da Faria Lima. Está tendo alguns problemas aqui com a aprovação de projeto, mas ele já acha que o início das obras já começa a ocorrer em fevereiro de 2023, tá? E é uma região muito quente, com valor de metro quadrado muito alto, e ele pensa que vai obter uma tira aqui muito interessante, superior a 15% ao ano, no período de 5 anos, né? Então, isso aqui é bastante interessante. E vamos continuar olhando e acompanhando, ver se eles conseguem começar essa obra logo para em breve aí converter isso aqui em renda, né? Uma obra dessa deve demorar aí 2 anos, mas já é um indicativo interessante aqui da gestão ativa do fundo, tá? Ele fala um pouco do cenário macro, né? Das questões da PEC de transição que eu já comentei com vocês, de como a NTNB de longo prazo ela subiu, né? Como eu comentei aqui, na época que eu fiz o vídeo lá estava por volta de 5,5, 5,8, agora já está 6,2, né? Aumentou 400 bases. Falando sobre IPCA, que a inflação voltou para o campo positivo. Depois aqui ele fala um pouco das questões de ESG do fundo. Interessante vocês lerem, entenderem. Aqui um pouco da DRE, como a gente vê aqui, ele distribui quase que 100% do que ele arrecada, né? Está distribuindo aqui. O resultado dele foi 3,3, ele distribuiu 3,28, tá? Rendimento mensal aqui, que ele vinha nessa base de 45, caiu aqui para 0,27, né? Por conta do que a gente já comentou, que foi o fim da RMG do River One. Aqui é como é a composição do resultado, a questão das caixinhas de estratégia, né? A core, a tática e a de desenvolvimento. Liquidez é uma parcela que ele tem em caixa, né? Para cumprir com as obrigações do fundo. Hoje, como eu disse aqui, o tático está próximo aqui de 2%, o core está em 90 e poucos, liquidez aqui ele tem 4%, 5%, e desenvolvimento muito pouquinho, que é só aquele projeto lá, embora seja um projeto bastante interessante, ele é muito, muito pequeno, né? Aqui a gente vê o tamanho do problema do abacaxi, né? O River One ele é 42% do fundo, né? A gente já comentou sobre essa questão do sizing desse ativo dentro da carteira, como se foi um erro de estratégia, um desvio da estratégia inicialmente pensada desse ativo. Para isso, vocês vejam o vídeo que eu fiz anteriormente, né? Que falando, tem
todas as caixinhas, o que tem dentro das caixinhas, né? Pá. Aqui por setor, divisão por setor. Aqui tem as fotos dos prédios, né? O Castelo Branco, 0% de vacância, né? Com esse projeto desse coworking, ele zerou a vacância aqui. Edifício Mykonos, 0. SLB Somos, 0. Celebration, 0. A maioria 0. Delta, 21.2, que é aquele que a gente falou que ele tem umas tratativas já rolando, né? Algumas já evoluindo para discussão de minuta de contrato. Venezuela, 0. Mário Garneiro, 6.7, que ele também diz aqui que está otimista em zerar essa vacância em breve. Pravda, 0. E aqui o Abacaxi, que é o River One, que é quase 94% de vacância. Né? Se ele converter aquelas áreas que ele diz lá em cima, essa vacância aqui vai cair para algo em torno de 60%, já dando uma luzinha no fim do túnel. Tá? Aqui ele traz também os ativos dentro do RBRL, né? Que são ativos de muito boa qualidade, você vê em vacância zerada em todos eles. A receita por estado, ele tem um pouquinho em Rio de Janeiro, maioria em São Paulo, metade dos contratos atípicos, IPCA aqui 63%, IGPM 37%. Questão de vencimento de contratos não é um problema nesse fundo, você vê que a maioria é acima de 2026, revisional idem, que é a questão da vacância financeira e física. Isso aqui vocês não levam em conta, tá? Porque ele faz um cálculo aqui errado, na minha opinião, que ele acaba levando a erro o investidor, porque a vacância física sempre teve nessa casa de 40 e poucos por cento. Né? O que não tinha era a vacância financeira por conta da RMG. Tá? Que ele é só São Paulo e Rio, né? Aqui divisão por ativos. Olhem no gráfico em pizza como o River One ele é grande, né? Dentro desse fundo, né? E destoa da estratégia inicial dele. Aqui o setor dos locatários. Aqui são os dados de liquidez, né, do mercado, quantidade de cotistas. Tem quase aqui 100 mil cotistas, né, 95 mil. É um número bom. Tem uma liquidez boa também, isso não é um problema nesse fundo. Beleza? Quem quer, como eu vou reforçar aqui minha percepção, eu acho que é um fundo que está bastante já descontado. Acho que ele pode ficar ainda mais descontado. Ele está com um carrego ruim, né, perto do aceitável, assim, mas ruim. Mas a qualquer momento, qualquer notícia dessa de concretização desses negócios pode fazer esse fundo experimentar um ganho de capital muito rápido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, só mandar um comentário aí que eu respondo todo mundo. Beleza? Valeu, um abraço e tchau!